Há um silêncio que antecede cada amanhecer. Um instante em que o mundo parece suspenso, onde as preocupações ainda dormem e a mente decide se será sua aliada ou sua inimiga. É nesse momento que o estoico desperta, não apenas do sono, mas da inconsciência. Marco Aurélio dizia: ao acordar, pense, estou vivo, tenho um corpo que me serve, uma mente que pode pensar e um coração que pode escolher o bem. Essa é a primeira meditação do dia. A gratidão consciente pela oportunidade de existir. Não uma gratidão superficial, mas o reconhecimento de que cada manhã é uma chance para recomeçar com dignidade, coragem e propósito. Enquanto muitos desperdiçam as primeiras horas com distrações, o sábio se ancora na presença. É quando o sol nasce dentro dele, antes de nascer no céu. Pense por um instante. Você tem reclamado das manhãs ou tem usado-as como portais de crescimento? A primeira dica é simples e poderosa. Não comece o dia reagindo ao mundo. Comece o dia dirigindo-o. Antes de pegar o celular, antes de se afogar nas obrigações, feche os olhos, por alguns segundos, e lembre-se, você é o capitão da sua mente. A forma como começa o dia define como termina. E se essa mensagem já fez sentido para você, me diga nos comentários. Qual é o primeiro pensamento que surge quando você acorda? É de peso ou de poder? Eu quero saber, porque é nesse ponto que começa o seu fortalecimento. A segunda meditação estoica do dia é aceitar o que está fora do seu controle. Epicteto foi claro: há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Parece simples, mas é a base de toda paz interior. Todos os dias somos bombardeados por pequenas irritações, o trânsito, a opinião dos outros, os atrasos, as notícias. E em cada uma dessas situações, temos duas opções: reagir como vítimas ou agir como mestres. O estoico não busca eliminar as dificuldades, ele busca dominá-las por dentro. Quando você entender que a raiva não muda o passado e o medo não controla o futuro, a sua mente se liberta. Seneca dizia: aquele que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E é isso que muitos fazem menos sofrem, por antecipação, por histórias que ainda nem aconteceram. Quantas vezes você já destruiu um bom dia apenas imaginando o pior? Essa é uma prisão invisível, que apenas você tem a chave. O estoicismo ensina a respirar no meio do caos, a se manter centrado mesmo quando o mundo se contorce. Então a segunda dica é: não desperdice energia tentando mudar o incontrolável. Menos mude a sua resposta. Escreve isso aí nos comentários. Eu escolho responder com sabedoria. Assim você reforça para si mesmo a decisão de viver como um guerreiro da mente. E agora chegamos à terceira meditação estoica menos, e talvez a mais profunda. Viva como se cada dia fosse o último, mas haja como se fosse eterno. Marco Aurélio lembrava constantemente: você pode deixar esta vida a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa consciência da finitude não é motivo de medo, é combustível para viver com intensidade e propósito. Quando você entende que o tempo é o bem mais precioso que possui, você começa a cuidar melhor de onde gasta sua atenção. As redes sociais, as comparações, as fofocas, tudo isso deixa de ter poder sobre você, porque o sábio entende que o foco é o portal da liberdade. Pense nisso. Se hoje fosse seu último amanhecer, o que você faria de diferente? Quem você perdoaria? Qual decisão você pararia de adiar? O estoico vive pronto, não para a morte, mas para a vida. E é isso que diferencia quem apenas sobrevive de quem realmente desperta. A terceira dica é essa: não desperdice o presente tentando controlar o passado ou prever o futuro. Use-o para se tornar mais forte agora. E antes de continuarmos, quero que você pare por 5 segundos, respire fundo e olhe ao seu redor. Tudo o que você vê agora, o espaço, o ar, o silêncio, é parte do seu treino mental. Cada instante é um convite à presença. E se você está sentindo que essas palavras estão mexendo com algo dentro de você, não é acaso, é a lembrança de que existe dentro de você uma força que apenas dormia. Os próximos ensinamentos que virão vão mergulhar ainda mais fundo no coração do estoicismo. Vamos falar sobre a autodisciplina, a força da mente e o controle sobre as emoções. Mas antes do seguir, me diga nos comentários, dessas 3 meditações, qual mais ressoou com o seu momento atual? Foi a gratidão, o controle interno ou a consciência da finitude? Compartilhe, porque quando você expressa, você internaliza. E se essa reflexão te fez pensar diferente, fortaleceu a tua manhã, deixa o like. Não por mim, mas por você como símbolo de que está comprometido com sua evolução. A mente estoica é como um templo, não se constrói em um dia, mas com cada pensamento consciente. E enquanto o sol sobe lá fora, o verdadeiro amanhecer acontece dentro de você, porque o despertar do sábio não é biológico, é espiritual.
A próxima meditação vai te ensinar a manter essa clareza, mesmo quando o mundo desaba. E quando isso acontecer, você vai perceber que o caos não é o fim menos, é o campo onde nasce a sabedoria. Há dias em que a mente parece uma tempestade, o corpo acorda, mas o espírito não acompanha. A confusão interna se mistura com o peso das obrigações, e antes mesmo de o dia começar, a alma já está cansada. É nesse momento que entra a quarta meditação estoica. Domine o silêncio antes que o silêncio te domine. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu que a mente humana se torna pura quando cessa o diálogo interno e se volta à razão. Ele sabia que o ruído externo é apenas reflexo do barulho interno. A maioria das pessoas foge do silêncio porque nele não há distrações. E sem distrações, somos obrigados a encarar a nós mesmos. Mas o estoico não foge. Ele ouve. Ele entende que no silêncio vive a verdade e a força. Feche os olhos por alguns segundos e perceba. O que há dentro de você quando tudo se cala? Insegurança, ansiedade? Ou talvez uma voz que você evita escutar? Essa é a sua mente, pedindo atenção, pedindo ordem. A prática é simples, mas profunda menos todos os dias. Reserve ao menos 5 minutos para não fazer nada. Apenas observar os pensamentos. Não lute contra eles. Não os alimente. Observe como nuvens passando por um céu sereno. Essa disciplina cria clareza, e a clareza gera poder. Se você já tentou silenciar a mente e sentiu dificuldade, comenta aí. O que mais te impede de ficar em paz consigo mesmo? Esse comentário pode ser o início da sua libertação. A quinta meditação estoica fala sobre um princípio poderoso. Transforme o obstáculo em caminho é uma das lições mais marcantes de Marco Aurélio. O impedimento à ação. Avança a ação. O que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. O que ele queria dizer é simples e revolucionário. Tudo o que surge para te impedir também carrega a oportunidade de te fortalecer. Quando algo bloqueia seu progresso, não é um sinal para parar, é um convite para crescer. O sábio não pergunta por que isso aconteceu comigo, mas sim, o que posso aprender com isso? Lembre-se de uma vez em que algo parecia o fim, mas te fez evoluir. Quantas vezes o que parecia uma perda, depois se revelou libertação? Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. Portanto, quando o vento muda, o estoico ajusta as velas. Ele entende que não controla as ondas, mas controla o leme. Essa é a chave da sabedoria. Não fugir dos desafios, mas lapidar-se através deles. Agora pense em algo que você está enfrentando hoje. Uma frustração, um atraso, uma decepção. Que tal mudar a pergunta? Em vez de por que comigo, diga como isso pode me deixar mais forte. Essa é uma virada mental que transforma vítimas em mestres. E se essa ideia fez sentido para você, escreve aí nos comentários. Eu transformo o obstáculo em caminho. Essa frase, dita em voz alta, tem poder. A sexta meditação estoica é sobre algo que parece simples, mas é uma das maiores artes da vida. Não reaja menos. Responda. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. A maioria das pessoas vive em estado de reatividade. Alguém fala algo ofensivo e imediatamente respondem com raiva. Algo dá Heródoto e imediatamente culpam o mundo. Mas o estoico aprendeu a respirar entre o estímulo e a resposta. Esse intervalo, esse breve espaço de consciência menos, é o ponto onde mora a liberdade. Imagine uma flecha disparada contra você. Ela é a provocação, o insulto, o imprevisto. Você pode agarrar lá e se ferir, ou deixá-la passar. O sábio escolhe não ser ferido 2 vezes, uma pelo fato e outra pela reação. A raiva é o fogo que consome o próprio dono. A calma é o escudo que protege a mente. Quando você deixa de reagir impulsivamente não perde nada, ganha domínio. E esse domínio é o que diferencia o escravo emocional do verdadeiro senhor de si. Talvez hoje, alguém te tire do sério. Talvez o mundo pareça te provocar. Respire, observe. E lembre-se, o controle das suas reações é o controle da sua vida. Se quiser reforçar isso, comenta: eu escolho responder com sabedoria. Essa frase é como uma âncora mental. Toda vez que a mente quiser explodir, você vai lembrar do seu compromisso com a serenidade. Agora, imagine como sua vida mudaria se aplicasse apenas essas 3 meditações. O poder do silêncio, a arte de transformar obstáculos e o domínio sobre suas reações. Você seria praticamente inabalável. E é isso que os estoicos buscavam. Não uma vida sem dor, mas uma mente que não se curva diante dela. Enquanto você reflete sobre isso, me diga: qual dessas 3 práticas te desafiou mais? O silêncio, o obstáculo ou o controle da reação? Escolha uma e escreva nos comentários. Quero ver quem está realmente aplicando o que está ouvindo, porque sabedoria sem ação é apenas informação. E agora prepare-se,
porque as próximas meditações vão tocar em algo ainda mais profundo, menos a autodisciplina, o propósito e o amor pelo destino. Vamos mergulhar em como encontrar paz mesmo no caos, e em como amar o que é inevitável sem se perder. A sétima meditação começa justamente aí, no ponto em que você aprende a dizer sim à vida, mesmo quando ela não sai como o esperado. Você já teve a sensação de que, por mais que lute, certas coisas simplesmente não saem do jeito que você quer? É como remar contra a maré, insistindo em controlar o incontrolável. Essa é uma das maiores fontes de sofrimento humano, querer mudar aquilo que não está nas nossas mãos. E é justamente sobre isso que fala a sétima meditação estoica. Ame o destino. Ou, como dizia Sêneca, aceita o que o destino te traz. O que acontece é o que deveria acontecer. A expressão estoica para isso é amor fati. O amor ao destino. Parece algo difícil, não é? Como amar algo que nos faz sofrer. Mas aqui está o segredo. O amor ao destino não é um amor cego, é um amor sábio. É aceitar a vida como ela é, não como gostaríamos que fosse. É enxergar que até o que dói pode ter um propósito oculto. Quando Marco Aurélio escrevia suas meditações, ele enfrentava guerras, doenças, perdas, e ainda assim dizia: o universo é mudança, a vida é opinião. Ou seja, não é o que acontece, mas o que pensamos sobre o que acontece que molda a nossa realidade. Pense nisso. Quantas vezes algo que parecia ruim acabou te levando a algo melhor? Às vezes, a vida está apenas te reposicionando. O que hoje te frustra pode ser o que te liberta amanhã. Então, quando algo não sair como planejado, respire e diga a si mesmo: amor fati, não como resignação, mas como sabedoria, como quem entende que o rio da vida flui para onde precisa e não para onde queremos. Agora, comenta aí, o que você está aprendendo a aceitar? Uma perda, um atraso, um fim, uma mudança? Escrever isso é o primeiro passo para transformar resistência em serenidade. A oitava meditação estoica é sobre algo que parece pequeno, mas muda tudo. Pratique autodisciplina todos os dias. Epicteto dizia que não somos livres enquanto formos escravos dos nossos impulsos. A liberdade não está em fazer tudo o que queremos, mas em dominar o que sentimos. O homem que não controla seus desejos, sua raiva, sua preguiça ou sua necessidade de aprovação, vive como um prisioneiro, mesmo que ande solto. A autodisciplina estoica não é castigo, é força interior. É um músculo invisível que sustenta o equilíbrio da alma. Começa nas pequenas coisas. Acordar na hora certa. Cumprir o que prometeu a si mesmo. Manter a palavra mesmo quando ninguém está olhando. O estoico entende que cada pequena vitória interna é uma conquista sobre o caos. Você quer mudar a vida? Comece mudando um hábito. Quer ser mentalmente forte? Comece cumprindo o que você diz. Porque toda vez que você promete e não cumpre, sua mente aprende que sua palavra não vale. Isso destrói a autoconfiança. Então, aqui vai um desafio prático. Escolha uma disciplina para cultivar pelos próximos 7 dias. Pode ser acordar mais cedo, evitar reclaimer, praticar o silêncio, meditar, estudar ou treinar. Mas cumpra. Mesmo que seja difícil, mesmo que ninguém veja, porque quem é fiel ao próprio propósito se torna inabalável. Escreve aí nos comentários. Qual disciplina você vai treinar essa semana? Isso ajuda a fixar o compromisso. E lembre-se, o estoico não busca perfeição, busca progresso. A nona meditação estoica nos leva para o coração da sabedoria. A vida é breve, então viva com presença. Marco Aurélio refletia sobre isso todas as manhãs. Pense em quanto tempo você já desperdiçou e perceba o valor do agora. A mente humana tem o hábito de fugir do presente, ou se lamenta pelo passado, ou se preocupa com o futuro, mas o único momento real é este, o agora. Sêneca dizia: enquanto adiamos a vida, ela passa. Quantas vezes você prometeu ser feliz quando algo acontecesse? Quando arrumar um emprego melhor? Quando tiver mais dinheiro? Quando alguém te amar do jeito certo? Mas e se a vida for exatamente este momento aqui? Com tudo o que ele tem menos as imperfeições, as pausas, as incertezas? O estoico vive como se cada dia fosse o último, não por pessimismo, mas por gratidão. Ele sabe que o tempo é o bem mais precioso e que gastar energia com o que não controla é desperdiçar o pouco que temos. A morte, para o sábio, não é algo a temer, é um lembrete de viver plenamente. Hoje, olhe ao redor, sinta o ar, o som, o calor do momento presente. Volca está vivo. E isso já é um milagre. O que você pode fazer hoje, agora? Que te traga sentido? Ligue para alguém, perdoe, agradeça, caminhe, respire. A felicidade não está no que virá. Ela está aqui, esperando ser percebida. Comenta aí,
O que você pode fazer hoje para viver o agora com mais presença? Essas 3 meditações, amor fati, autodisciplina e presença menos, formam um tripé de poder para a mente estoica. Quando você ama o que acontece, controla suas reações e vive com atenção, nada te abala. Você passa a viver com uma paz que não depende do externo, porque ela nasce de dentro. Mas quero te deixar com uma última reflexão, unindo tudo o que vimos até agora. O estoicismo não é uma filosofia para ler, é uma filosofia para viver. É um convite diário a escolher a calma no caos, a razão no impulso e o amor na adversidade. E se você chegou até aqui, significa que busca mais do que respostas rápidas. Você busca sabedoria. Então, antes de encerrar, feche os olhos por um instante e repita mentalmente: aceito o que vem, transformo o que posso e encontro paz no que permanece. Essa é a síntese da mente estoica. Agora, quero te fazer um pedido. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de serenidade. Às vezes, uma simples frase muda um dia. E se você quiser continuar essa jornada comigo, já sabe, deixa o like, se inscreve e comenta aí. Eu escolho viver com sabedoria. Nos próximos episódios, vamos mergulhar nas meditações 10 e 11 menos, onde falaremos sobre como lidar com pessoas difíceis e como manter a calma em meio à injustiça. Vai ser profundo, vai te transformar. Lembre-se, o que o mundo tira, a sabedoria devolve em paz. Respira fundo por um momento. Feche os olhos, se puder. Sente o ar entrando e saindo. Ouve o som da tua própria respiração. Agora pensa, o que é paz para você? Silêncio, ausência de problemas, um momento em que tudo está perfeito? Talvez a verdadeira paz seja outra coisa menos. E é isso que a 10ª meditação estoica nos ensina. A paz não está no mundo, está dentro de você. Marco Aurélio, no auge de sua responsabilidade como imperador de Roma, escrevia sobre isso todos os dias. Ele dizia: o homem se atormenta mais por suas opiniões do que pelos eventos em si. E é exatamente isso que ainda nos destrói hoje. Não é o que acontece, mas o que pensamos sobre o que acontece. O mundo é barulhento, instável, cheio de contradições, mas dentro de você existe um lugar silencioso, é o seu centro. Um espaço interno que nada nem ninguém pode tocar. O estoico aprende a voltar para esse lugar em meio ao caos. Quando alguém o provoca, quando algo dá errado, quando tudo parece desmoronar, ele não reage de imediato. Ele observa, ele respira, ele lembra: nada externo pode tirar minha paz, a menos que eu permita. E essa talvez seja uma das lições mais poderosas do estoicismo. A paz interior não é algo que se encontra, é algo que se constrói. Construída com escolhas, com disciplina, com aceitação. É a soma de cada momento em que você decide não reagir com raiva, não alimentar o medo, não fugir da dor. É quando você aprende a ser o observador e não o refém das circunstâncias. Pense nisso. Quantas vezes você entregou sua paz para alguém que te irritou? Para uma situação que não podia controlar? Para um pensamento que só existia dentro da sua cabeça? Cada vez que você faz isso, você se desconecta do seu centro. Mas pode voltar. Sempre pode. Basta lembrar o que Marco Aurélio escreveu. Volta para dentro de ti mesmo. No interior do homem, habita a fonte do bem. Então, neste momento, te convido a praticar. Respira fundo mais uma vez. Sente o chão sob os pés ou ar no pato. O presente diante de ti. Tudo o que você precisa para estar em paz está aqui, agora. Comenta aí, o que te tira a paz com mais frequência? E o que você vai fazer a partir de hoje para proteger essa paz? Responder a isso é o primeiro passo para construir o teu próprio templo interior. Agora chegamos ao encerramento, o fechamento dessa jornada de meditações estoicas que começamos juntos. Foram 10 reflexões, 10 sementes plantadas em tua mente. Talvez algumas já tenham brotado, outras vão germinar no silêncio dos dias, mas todas, de algum modo, te aproximam de quem você realmente é. Sêneca dizia: enquanto vivermos, aprendamos a viver. E é isso que essa série quis te lembrar. Viver é uma arte que exige presença, coragem e calma. Você aprendeu que não controla tudo menos, mas pode controlar a si mesmo. Aprendeu que o destino não é inimigo, é mestre, que a dor ensina, que o tempo é valioso, que a disciplina liberta e que a paz não vem quando o mundo muda, mas quando você muda. Quantas vezes você se perdeu tentando entender os outros, tentando provar o seu valor, tentando agradar o mundo? E o estoicismo vem e sussurra: não busque fora o que só pode ser encontrado dentro. Porque no fim, tudo o que procuramos, felicidade, amor, propósito, serenidade, é apenas um reflexo da relação que temos conosco. Então, se há algo que eu quero que você leve dessas meditações, é isso. Você não é o que acontece com você. Você é o que faz com o que acontece.
E essa é a verdadeira liberdade. Agora, respira mais uma vez. Pensa em tudo o que passou até aqui, menos as lutas, as quedas, os recomeços. Percebe que, apesar de tudo, você ainda está aqui. Você ainda tem força, ainda tem luz. A vida continua, e você continua com ela. Aceite o que é, faça o que deve ser feito, e confie no fluxo da vida. Essa é a essência do estoicismo. Não é sobre se tornar frio ou distante. É sobre aprender a viver com equilíbrio, com sabedoria, com amor ao que é. E antes de eu encerrar, quero te agradecer por ter ficado até aqui, por buscar crescer, por ter escolhido escutar algo que alimenta a alma e não apenas distrai a mente. Você é parte de um grupo pequeno, o dos que buscam sabedoria, e não só conforto. Se essas meditações tocaram algo dentro de você, compartilhe esse vídeo. Talvez alguém perto de ti esteja precisando dessas palavras para reencontrar o próprio caminho. E comenta aí, para encerrar nossa jornada juntos. Eu escolho viver em paz, porque no fim, é disso que se trata. Não sobre viver sem problemas, mas viver com serenidade, apesar deles. A vida vai continuar te testando menos. Mas agora você está diferente. Você sabe onde está o teu centro, e é lá que mora a tua força. Obrigado por caminhar comigo até aqui. E lembra, o mundo muda o tempo todo, mas a paz é o que permanece quando você escolhe permanecer firme por dentro. Até o próximo capítulo. E que você acorde amanhã com o coração leve, a mente calma e a alma em paz.